Em 5 segundos, entra no ar o programa Médico Amigo. Está no ar o programa Médico Amigo, com o Dr. Antônio Jacobi. Olá, minha amiga, meu amigo, telespectadores do programa O Médico Amigo. Quero cumprimentar a todos, agradecer a sua valiosa audiência, o que tem nos estimulado a continuar apresentando esse programa de entrevistas médicas, sempre entrevistando um colega conceituado dentro de sua especialidade. Hoje eu tenho a alegria de conversar com um amigo, um colega, o Wendel de Paiva Leite. Ele é médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com residência em otorrinolaringologia pela mesma universidade e também especializado em cirurgia de cabeça e pescoço pela Universidade Federal do Ceará. Ele atende no Instituto Washington Faelante, na Avenida Romualdo Galvão, aqui em Natal, e é médico da Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer. Dr. Wendel Paiva Leite, um prazer recebê-lo no programa O Médico Amigo. O prazer foi meu e espero que a nossa conversa seja muito boa aqui para os telespectadores. Com certeza, Wendel. Essa entrevista vai ser bastante elucidativa. A especialidade, aliás, são duas especialidades bastante procuradas, mas hoje vamos explorá-lo mais como otorrino. Você vai se comprometer com os nossos telespectadores e voltar aqui outro dia como cirurgião de cabeça e pescoço. Tudo bem. Como é que está o ensino hoje da residência médica de otorrinolaringologia? Ela é muito procurada, o exemplo de outras especialidades, ela tem diminuído a procura de médicos, e também se o número de otorrinolaringologistas é razoável para atender a demanda hoje de Natal e do interior do estado. Bem, quanto ao número de otorrinos, eu comecei a responder pelo final, que existe no nosso estado. Na verdade, nosso estado tem um número de otorrinos razoável, né, para atender a demanda. Porém, existe uma concentração muito grande dos otorrinos na capital. Então, o interior do estado hoje ele começa a receber novos especialistas, pessoas que estão fazendo a sua formação muitas vezes fora do estado e começam a avaliar, na verdade, esse novo mercado, né? Principalmente algumas cidades maiores do interior do estado que servem como sede de macro-região. Então, realmente tem existido uma procura maior desses novos especialistas para essas cidades do interior. Então, seria, por exemplo, uma cidade acima de 10 mil habitantes ter pelo menos um otorrino? Eu acho que a população ideal seria uma população de mais ou menos 30 a 40 mil habitantes. Mais ou menos. Assim, é uma especialidade hoje que ainda existe uma procura, né, respondendo ao início da pergunta, uma procura relativa, porque é uma especialidade que promove ao médico uma gama de opções, um leque de atuação muito grande. Hoje o otorrino, além de atuar muito no consultório, né, com a consulta de ouvido, nariz e garganta, né, ele tem também outras vertentes que estão crescendo junto com a especialidade, como a área de estética facial, com a área de otoneurologia, que cuida da vertigem, a área da audiologia, a área da laringologia, que avalia a voz. Então, realmente é uma especialidade que promove, né, e assim, dá subsídios ao médico, ao novo médico, a exercer uma profissão
com a gama de... Na verdade, por exemplo, a laringologia hoje é quase uma subespecialidade, né? É quase uma subespecialidade. Aqui no Nordeste ainda nós não temos subespecialistas, porque a nossa formação é muito resolutiva, nós ainda temos que atender assim, o paciente como um todo, mas assim, em São Paulo, em grandes cidades, já existe realmente subespecialistas. Hoje a otorrino já se faz somente otorrinopediatria, já se faz somente laringologia, audiologia, então já existem esses subespecialistas. Você atende em Pau dos Ferros, lá no Alto Oeste. Naquela região, tem outros colegas de sua especialidade? Não. Hoje, no Alto Oeste, né, no interior do estado, em Pau dos Ferros especificamente, nós estamos somente eu e Dr. Washington. Nós compomos uma clínica, né, que já presta esse serviço há mais ou menos 20 anos. Na verdade, eu sou o mais novo, né? O Dr. Washington já presta esse serviço há mais tempo, mas outros já foram e já voltaram para a capital. Cansaram porque, na verdade, a distância é muito grande, mas em Mossoró já existem vários otorrinolaringologistas. Assim, eu acho que existem mais de 8 otorrinolaringologistas que residem em Mossoró e trabalham em Mossoró. Caicó também já existem, eu acho, mais de 3 otorrinos. Então já está havendo uma distribuição melhor desses especialistas por todo o estado. Wendel, até que ponto é saudável a limpeza do ouvido? A gente sabe que tem gente que exagera, quer limpar o ouvido 2, 3 vezes por dia. Os cuidados e a orientação correta com relação à limpeza. Bem, em primeiro lugar, o ouvido ele tem um mecanismo de autolimpeza, né? Apesar de a gente achar que o ouvido não está se limpando, mas existe um mecanismo natural que é feito junto com a descamação da pele. Nossa pele está toda hora descamando. E no ouvido essa descamação epitelial acontece no sentido de dentro para fora. Então o cerumen, que é necessário para lubrificar e proteger a orelha externa, ele vai ser eliminado junto com a descamação epitelial. Então realmente não precisa se limpar o ouvido com cotonete, porque se você manipular demais o ouvido, pode ser que o próprio trauma do ouvido, o trauma com o cotonete, provoque uma inflamação, como também o próprio cotonete pode servir como ele pode empurrar o cerume e provocar o arrolhamento, ou a formação da rolha de cera, né? Porque ele vai socando o cerume para dentro do conduto auditivo externo, que é essa porção do ouvido, né? Onde é formado o cerume. Então, quantas vezes por semana seria em média? Então, assim, o ouvido, por ele ter esse mecanismo de autolimpeza, não precisa ser limpo, de jeito e maneira. Assim, realmente, se a pessoa tem um excesso de produção de cerume, porque existem algumas pessoas que podem produzir uma quantidade maior de cerume no ouvido, muitas vezes pelo tipo de cerume, que é um cerume mais caseoso, ou por ter muito pelo no ouvido, dificultando essa eliminação natural do cerume. Então essas pessoas devem procurar um otorrinolaringologista periodicamente, assim, de 4 em 4 meses, 5 em 5 meses, para fazer essa limpeza, porque o uso do cotonete realmente é prejudicial. Além de provocar uma inflamação do ouvido, se manipular demais o ouvido com cotonete, podendo provocar otite externa, pode provocar também a formação de rolha de cera. Estamos no verão e desse período a turma vai com mais frequência à praia, às férias, banho de açude, de lagoas, e aquela antiga questão de entrou água no ouvido. Orientação médica correta, qual deve ser? É interessante, né? Porque a água, quando ela entra no ouvido, se não tiver uma quantidade de cerume além do normal, ela é para entrar e para sair naturalmente, né? Então, assim, não precisa colocar nada no ouvido, né? Assim, a gente fazer nenhuma manobra, assim, pode-se fazer uma manobra de
virar a cabeça, tentar balançar a orelha, né, a orelha externa, mas assim, nada de colocar nenhuma substância dentro do conduto, porque muitas vezes essas substâncias podem ser nocivas, né, à pele da orelha e provocar uma inflamação. E quando a pessoa percebe que entrou água e depois passa a ter febre, passa a ter sinais de otite, Bem, porque acontece o que deve ser feito. A otite externa, ela assim, normalmente ela é causada por o excesso, né, de banho com submersão, banhos com mergulhos. Isso se dá, assim, principalmente no verão, pela temperatura, né? Nós estamos com a temperatura mais quente, né? E por esse excesso de banho existe uma umidade maior. Então existe uma maceração, uma friabilidade maior da pele do conduto, que é muito fina, né? Então isso provoca uma loção de continuidade, podendo fazer com que as bactérias que estão por sobre a pele e não penetram porque não existe nenhuma loção de continuidade, penetrem e provoquem uma otite externa. Então isso é uma das causas da otite externa, como também a manipulação excessiva, né? Muitas vezes essa maceração que ocorre pelo excesso de banho com submersão dá um prurido, uma coceira na orelha, e as pessoas tendem a coçar, provocando também uma otite externa. Bueno, porque algumas pessoas têm, quando andam de avião, tem mais problemas de pressão no ouvido do que outras. Ok. Isso é uma queixa bastante frequente no consultório do otorrino. Isso acontece porque existe um mecanismo, né, de compensação da pressão do ouvido. Então, o ouvido ele tem uma parte externa, que é separada da parte média pela membrana timpânica, certo? E a caixa média, ela recebe o ar por um canal chamado de tuba auditiva, que fica por trás do nariz. Então, algumas pessoas que viajam de avião com o nariz congestionado, ou então já existe uma dificuldade prévia de uma respiração nasal adequada, ou pessoas que têm rinite alérgicas ou rinites crônicas, esse paciente ele vai ter maior dificuldade de ventilação do ouvido médio, porque para poder compensar a pressão, existe realmente a necessidade do ar entrar e sair através desse canal que está por trás do nariz. Então, quando nós subimos no avião, a pressão de fora do ouvido vai diminuindo, né? E existe a interna permanece a mesma que estava ao nível do mar. Então, quando a pressão daqui diminui, dentro do ouvido também tem que diminuir. Então, o ar tem que sair através desse canal. O inverso é verdadeiro na descida. Quando nós estamos descendo, a pressão de fora do ouvido está aumentando e a pressão de dentro do ouvido tem que aumentar. Então, o ar tem que entrar através desse canal que fica por trás do nariz, chamado de tuba auditiva, para dentro da orelha para poder compensar a pressão. Então, se a pessoa tem um congestionamento nasal, ela vai ter dificuldade de equalizar essa pressão e vai sentir dor de ouvido, podendo até causar um barotrauma, que é um trauma através da pressão exagerada, né? Uma pressão... Mascar chiclete ajuda. Mascar chiclete ajuda bastante. Como também procurar um otorrino antes de fazer viagens longas de avião, né? Que assim, se houver algum congestionamento nasal é sempre bom tratar antes. Wendel, a questão da surdez adquirida. As pessoas que nascem com a audição perfeita e ao longo do tempo vão perdendo. Além da questão do abuso do som. Pessoas que trabalham mais diretamente com som, artistas, pregadores e cantores que gostam muito de... Aumenta o retorno. E quais são outras causas da surdez, da perda da audição? Da perda adquirida, né? Existem realmente várias etiologias da perda da audição, né? Realmente uma das causas é a perda induzida pelo ruído, essa que você relatou, né? E isso se dá exatamente por uma exposição
prolongada, né, acima de 80, 85 decibéis, assim, acima de 8 horas diárias, e que assim, depende de um tempo de exposição, mas também depende de uma suscetibilidade individual. O que é que quer dizer isso? Vai haver algumas pessoas que vão perder a audição com 5 anos de exposição a ruído intenso, e outras vão perder somente com 15 anos. Então, isso depende de uma suscetibilidade individual, né? Isso realmente já se sabe, daí o porquê existe realmente uma orientação de empresas que trabalham com ruído intenso, proteger os seus trabalhadores, como também esses profissionais que trabalham com ruído intenso, como cantores, também haver uma proteção. Existem outras causas de perda de audição, como as perdas auditivas induzidas por agentes infecciosos, né? Existem alguns vírus que têm tropismo para a orelha e podem causar perda de audição, inclusive perda de audições súbitas. Você está bom em um dia e no outro dia acordar sem escutar, né? Isso aí é uma emergência otorrinolaringológica, né? Deve-se procurar um otorrino para tentar se diagnosticar e tratar isso urgentemente, né? E tomar as medidas cabíveis. Outra causa constante de perda de audição é por infecção também e pelas complicações das otites médias, né? Aqueles pacientes que sofrem perfuração timpânica e permanecem com o ouvido perfurado sem tratar. Muitas vezes esses pacientes têm indicação cirúrgica, né? Não procuram o otorrino, muitas vezes pela dificuldade realmente de chegar a um serviço que tenha esse grau de resolutividade, e permanece com o ouvido perfurado por longos anos. E essa perfuração, né, promove infecções recorrentes, e cada vez que o paciente tem uma nova infecção, vai existindo uma maior perda dessa audição. Principais causas da surdez congênita e qual a idade ideal para a mãe levar a criança ao otorrino? A principal causa da surdez congênita ainda é a rubéola, né? E assim, e existem outras causas como cachumba, né? A questão do trabalho de parto prolongado, sofrimento fetal, crianças que passam muito tempo em UTI neonatal. Isso realmente são causas de perdas de audição. Hoje já existe o teste da orelhinha, né, que realmente é um teste que detecta precocemente alterações na audição desses neonatos, e que faz com que a gente trie, né, um grupo maior. Em que consiste esse teste? Esse teste consiste num exame que detecta objetivamente, né, sem precisar de nenhuma resposta do lactente, uma resposta induzida pelo estímulo sonoro das células que captam som no ouvido, né? Então nós conseguimos captar a resposta dessas células e observar se elas estão perfeitas ou não, né? É muito importante relatar que, por a criança, o lactente muitas vezes ainda tem um certo caso, uma certa secreção na orelha, ainda está numa fase de amadurecimento, muitas vezes esse exame tem um índice de falso, né, assim, positivo muito alto. Então esse exame deve ser repetido, né, para se confirmar realmente, né, se o paciente ele deve ser feito logo ao nascer? Ele pode ser feito no primeiro mês de nascido, e normalmente nós repetimos com 6 meses, né, e se realmente houver uma alteração com os 6 meses, nós repetimos novamente com 1 ano. Você acha que deveria ser obrigatório? Sim, realmente existe uma incidência bem mais elevada, né, de perda de audição, né, no lactente, do que mesmo o índice de detecção do exame que é realizado com o teste do pezinho. Então é um exame que realmente tem tudo, né, para ficar com uma rotina, né, neonatal, porque se você detecta a perda de audição precocemente, você tem condição de retornar aquele indivíduo, ou na verdade estabelecer critérios para que aquele indivíduo tenha um maior estímulo, né? Então ele pode ter um estímulo maior fonoaudiológico, um estímulo ser
colocado num programa de implante coclear, ser colocado num programa de prótese auditiva, né, que vai beneficiar ele adquirir uma linguagem oral. Quando a surdez é de um lado só, geralmente por uma dessas viroses, durante a gravidez, pouco se tem a fazer, não é? Mas qual seria a verdadeira indicação do implante coclear? Bem, o implante coclear ele está indicado naqueles pacientes que não têm benefício, né, da prótese auditiva. Então existem realmente alguns critérios, né, do implante coclear, tanto na criança como no adulto, né, assim, existe uma triagem que é realizada e normalmente o paciente tem que passar primeiramente pelo uso do aparelho auditivo, né? Então se ele realmente não tem benefício nenhum com o aparelho, aí sim ele passa realmente a ter a indicação do implante coclear. Saindo do ouvido, vamos agora para a garganta. Ainda é muito frequente as amidalites. Eu percebo que há uma diminuição hoje da procura de cirurgias para retirada das amígdalas do que antigamente. Realmente as faringoamidalites ainda continuam a existir. Realmente ainda é uma queixa bastante frequente nos consultórios. Eu acho que o que está mais bem estabelecido nos dias de hoje são as indicações, né? Existem indicações absolutas, na verdade uma indicação absoluta para a amidalectomia e indicações relativas, né? Então hoje, sabendo-se disso, que muitas vezes o paciente tem apenas indicação relativa, o paciente muitas vezes opta, né, por tratar clinicamente aquelas faringoamidalites e não fazer a cirurgia, né, a chamada amidalectomia. Você é do staff lá do Hospital Luiz Antônio. Quais são os casos de tumores malignos mais frequentes? Na laringe? No nosso serviço, realmente nós temos, sem dúvida alguma, o câncer mais frequente em cabeça e pescoço ainda é o de pele, né? Mas no nosso serviço nós temos realmente uma demanda grande de pacientes com câncer de boca, né? E câncer de laringe. Também são cânceres realmente epiteliais que estão muito associados ao uso do cigarro, né, e do álcool e que realmente tem um volume grande no nosso serviço. E na maioria dos serviços de cabeça e pescoço do Brasil. A localização preferencial no câncer de boca? Palato, gengiva? Língua. A principal localização do câncer de boca, a lesão, na verdade, normalmente se localiza na região posterior e lateral da língua. Normalmente nesse local. Depois vem o lábio, né? Aí depois nós temos assoalho de boca, que é embaixo, e na lateral também, que é chamada mucosa jugal. E o câncer de laringe? É um câncer que inclusive tem um grupo, né, lá chamado laringectomizado. Avançou muito, né, nessa área porque geralmente antes se fazia logo a ressecção radical e quase que como regra geral o paciente ficava sem voz. Hoje há muitos avanços na área terapêutica desse tipo de câncer. Além do avanço com a fonoaudiologia, né, porque realmente são os profissionais que vieram a agregar muito aos profissionais otorrinos e cirurgiões de cabeça e pescoço, né, em termos de reabilitação. Então eles conseguem muitas vezes reabilitar pacientes que muitas vezes a gente não conseguia, né? Hoje, com a detecção mais precoce e com essa disseminação de novos especialistas, né, para os locais mais distantes, existe uma detecção do câncer de laringe mais precoce. Então, isso propicia ao cirurgião fazer as chamadas laringectomias parciais, onde você não retira a laringe por completo, e sim um segmento da laringe, possibilitando esse indivíduo a respirar ainda pelo nariz e falar ainda sem precisar de uma traqueostomia, que é aquele orifício que fica no pescoço para o paciente respirar. Aquela
instrumentozinho com pilha que estimulava. Isso. Ainda se usa hoje. Ainda se usa para os pacientes submetidos à laringectomia total. Qual é o mecanismo ali? Aquele aparelho, ele detecta as vibrações da onda mucosa, na verdade da faringe, porque o paciente, ele laringectomizado total, ele fala com a voz chamada voz esofágica, né? Na verdade é uma vibração da mucosa, ele não tem mais cordas vocais, ele não tem mais laringe para emitir o tom fundamental da voz. Então essa vibração é transmitida para o pescoço e é detectada, é ampliada por aquele aparelho, que dá aquela voz robotizada, né? Muito bem. Para a gente concluir esse nosso bate-papo, doutor Wendel, questão das rinites. Hoje são as novas gerações que são muito mais vulneráveis, susceptíveis, ou porque tem muito mais agentes agressivos hoje, desde o amaciante da roupa, tipo de perfume, ambiente, aerosóis, porque tanta gente com rinite? Na verdade, assim, existem vários tipos de rinite, né? A rinite alérgica é uma delas, né? Existe uma rinite não alérgica, existe uma rinite associada à mudança de temperatura, né? Existe uma rinite gravídica, que é ocasionada pela mudança dos hormônios na gestação. Mas essa rinite, que normalmente o paciente nos procura, a rinite alérgica, realmente ela tem um caráter familiar muito importante. Então, se você tem pai e mães alérgicos, você tem 50% de chance da prole também ser alérgica. Se tem só o pai ou só a mãe alérgicos, é 25% de chance. Então, realmente existe esse caráter familiar. Agora, em relação aos antígenos, os alérgenos, realmente eu acho que hoje existe até uma exposição maior, apesar dos cuidados que são maiores, né? Porque hoje é realmente bem difundido que pessoas alérgicas devem ter cuidado com tapete, com cortina, então existem alguns cuidados, né? Mas mesmo assim a incidência da rinite alérgica ainda é bastante elevada. Última pergunta. O crustáceo faz mal ou não faz a um paciente com rinite alérgica? Bem, isso é uma pergunta frequente no consultório, né? Às vezes a gente tem que ter um certo grau de cuidado em responder para a pessoa leiga, né? Porque a alergia é uma doença, na verdade, inflamatória, né? Então, se você está com um quadro alérgico, né? Se você tem um quadro de rinite, e se por acaso você tem alergia a crustáceo e comer um crustáceo, com certeza aquela sua rinite vai ser exacerbada, você vai piorar a rinite. Mas se por acaso você realmente já não houver alergia, você é uma pessoa que come frequentemente crustáceo, nunca houve nenhum problema, né? E está com quadro de rinite, você vai comer e não vai haver problema nenhum. É a mesma coisa de tomar água. Muitas vezes o médico orienta, né, esse cuidado para evitar esses alimentos ditos como carregados, popularmente como carregados, por isso. Porque às vezes o paciente não reconhece uma alergia alimentar subclínica, né, e pode estar ingerindo alguma coisa que possa piorar, né, um processo inflamatório. Então existe realmente um certo grau de verdade, né, nesse termo popular de alimentos carregados. Mas a sua resposta, acho que aliviou muitos telespectadores que gostam muito do camarão e às vezes se privam com medo de exacerbarem suas rinites. Então, Wendel, muito obrigado pela presença. Certo. Eu quero contá-lo novamente aqui outro dia para falarmos sobre cirurgia de cabeça e pescoço. Tá bom, muito obrigado. Agradeço a você, caro telespectador, e renovo o convite para a próxima edição do programa O Médico Amigo. Um grande abraço e até lá.